Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza, bom dia, meu amigo, minha amiga de todas as manhãs. Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, do Show da Fé, do missionário R.R. Soares. Aumenta aí o som. Estou seguindo. Glória a Deus. Olha o missionário aí. Que alegria fazer parte dessa equipe. Faz parte dessa equipe. Trabalha ao lado do missionário R.R. Soares. Eu tenho certeza absoluta que você um dia foi alcançado. A palavra de Deus te alcançou. Deus usou o missionário em cura, na revelação. Eu tenho certeza que Deus te usou em nome de Jesus. A Igreja Internacional da Graça de Deus tem aqui em Fortaleza e é muito bem localizado na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Eu te espero aqui. O encontro está marcado. Vamos começar o dia bem, glória a Deus. Olha a imagem do povo aí adorando a Deus. Coloca aí, ó, a imagem do povo adorando, buscando a presença de Deus. Começar o dia adorando, servindo, glorificando o santo nome do Senhor. Vamos orar? Pai, Senhor Deus, nesse momento de fé, eu oro, eu busco a Tua face, a Tua presença. E eu confio que, meu Deus, grandes coisas vão acontecer na vida dessa pessoa. Hoje, quarta-feira, é dia de buscar pela família, mas é dia de glorificar, exaltar, priorizar o Senhor nas nossas vidas. Tira todo o atrapalho, todo o medo, toda a insegurança, tudo aquilo, meu Deus, que tira essa pessoa do centro da Tua vontade. Eu oro agora e declaro mal, solta a vida dessa pessoa, tristeza, bata em retirada, em nome de Jesus. Você que é feliz, vamos dar glória ao Senhor. Isso, glória a Deus, aleluia. Você tem que dar glória a Deus, tem que se alegrar, né? Esses dias falamos a respeito disso. Você tem que se alegrar antes. Às vezes nós perdemos o nosso tempo em murmuração, reclamação, não. Se alegra na presença de Deus. Falando em alegria, você que gosta de café, tá aqui o café. Eu estou na companhia do pastor Carlos Diego também, que vai me acompanhar. Bom dia, pastor Carlos. Bom dia, pastor Isaías. Que privilégio que nós estamos aqui, né? E trazer uma palavra de Deus, o povo está nos acompanhando. Bom dia você de casa. Eu tenho certeza que hoje o programa vai ser uma bênção. Gosta de café? Exatamente. Então vamos tomar um cafezinho, vamos lá? Glória a Deus, tá bom? Tá do seu agrado? Tá ótimo. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, meu irmão. 986757493. Você está no programa Café com Boa Notícia, aqui na Rede TV, também lá no canal do YouTube. Deus abençoe no nosso canal lá no YouTube, pastor Isaías Lima. Então você que não segue a gente no YouTube, segue aí, ativa o sininho, se inscreve no canal. É melhor se inscrever no canal, não é isso? Exatamente, se inscreve no canal aí e ativa o sininho para receber as notificações. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Hoje é dia de buscar pela família, nós estamos num propósito muito forte. Esse propósito, meu irmão, Deus inspirou para que possamos começar esse propósito, já tem as 3 quartas-feiras aqui na nossa sede, construindo a arca, exatamente, você está construindo a arca. Quando você ouve, melhor dizendo, a respeito da arca, você lembra do Noé. Automaticamente você vai lembrar do Noé. Mas por que o Noé construiu a arca? Para a salvação da família dele. O Noé, ele, numa geração tão má e perversa, continuamente, ele se manteve reto e justo perante a Deus. A arca é construída aí, neste ponto. Qual ponto, pastor? Quando eu obedeço a Deus e eu não sou influenciado com as coisas que estão em volta de mim, com as coisas que aparecem na internet, com as notícias do mundo, não. Eu me mantenho fiel à palavra de Deus. A arca começa a ser construída aí. Então, toda quarta-feira, nós estamos nesse propósito, construindo a arca. Você vai construir a sua arca. Eu vou pegar um aqui, que está pertinho da minha mão. Essa aqui é a arca já construída. É um ato de fé. O pessoal está mostrando aí a arca na TV para você, está mostrando. Essa é a arca. Você vai construir uma arca. Isso aqui para a imagem aí, para um pouquinho a imagem. Na hora que estiver rodando, isso, exatamente, tá ótimo aí, Minha família na arca da salvação. Então, são 7 quartas-feiras e cada quarta-feira tem um ato de fé que você vai fazer, né? Nós já estamos aí colando a lateral da arca, né? Na 4ª semana. E eu tenho certeza que Deus
ele vai te abençoar muito, em nome de Jesus. Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Aumenta o som aí, ó. Eu sou abençoado, eu sou protegido com Deus do meu lado. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, manda agora a sua mensagem, 98675-7493. Eu quero orar por você, determinar a bênção de Deus. Pastor, eu estou enfrentando uma luta, eu preciso de ajuda, preciso de atendimento, eu preciso de uma atenção. 98675-7493. Glória a Deus. Olha agora esse propósito. Presta atenção. Vamos para a chamada e daqui a pouco eu volto. Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra e que a violência havia corrompido toda a humanidade. Era uma geração em crise, uma geração em que os valores estavam sendo destruídos, as famílias estavam sendo atingidas e o mundo caminhava para uma grande destruição. Mas em meio a tudo isso, Deus encontrou Noé, um homem que decidiu ouvir a voz de Deus. E Deus deu a Noé uma missão: construir uma arca. Noé não construiu apenas uma embarcação. Construiu um lugar de proteção para sua família. Enquanto o mundo não acreditava, Noé obedecia. Enquanto muitos zombavam, Noé continuava construindo. Porque ele entendeu uma coisa: quando a tempestade chegar, você precisa estar preparado. Hoje, as tempestades continuam, famílias sendo destruídas, casamentos em crises, filhos se afastando. E muitos lares estão enfrentando uma verdadeira tempestade. Todas essas coisas são sinais do aviso de Deus. Fazia umas 2 semanas que eu estava com desconforto intestinal muito sério. E já estava me incomodando. É algo incômodo. Inclusive, domingo, antes do culto começar, eu tive que ir no banheiro. Sim. Acho que muita pessoa aqui viu que eu fui no banheiro antes do culto começar. Quando eu vim para o culto de quarta-feira, eu trouxe o cartão e o nome do remédio para passar na farmácia e comprar um remédio. Uhum. Mas na hora que eu peguei os elementos da Santa Ceia, pastor, me veio à mente deu dizer que eu não ia comprar remédio, que aqueles 2 elementos iam me curar. Uhum. Pastor, eu fiquei curada com os 2 elementos da Santa Ceia e o problema desapareceu em nome do Senhor Jesus e eu não precisei de comprar remédio. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Jesus. Glória a Deus. Conta a bênção em nome de Jesus. É o seguinte, eu tinha um problema de saúde, eu sempre ia para o médico, tomava remédio, fazia exame, não dava nada, mas eu ficava tomando remédio. A senhora tinha uma dor? Era um problema urinário. Sim. Aí o médico disse assim, tome o remédio, tome 7 dias. Eu tomava, depois voltava tudo de novo. Aí eu fiz os exames, deu tudo normal. Tudo normal. Aí ele disse, vou passar esse remédio para a senhora tomar 7 dias. Aí eu guardei a receita. Quando eu receber o dinheiro, eu compro. Aí quando eu recebi o dinheiro, aí eu sentei, fui separar o dinheiro, aí peguei a receita e botei o dinheiro do remédio aqui. Quando eu botei aqui, aí no meu coração disse, você não precisa desse remédio. Coloca esse dinheiro no envelope da primícia. Aí, assim, do nada, eu peguei e botei ali, não questionei nada. Aí botei ali. Depois eu fui almoçar e fiquei pensando, meu Deus, mas como é que pode? Isso é espiritual. Uhum. Então eu não vou entregar essa primícia no domingo, vou entregar no dia 1º, que é sexta-feira, o dia de reunião. Sim. E aí eu vim e entreguei aqui. Isso foi no dia 8 de abril. E dentro desse dia, eu nunca mais senti nada. Aleluia. A doutora dizia, beba bastante água. Eu tomava muita água e eu sentia. E eu não tomava água e eu sentia. E acabou, eu já fiz teste, bebi, foi muito tempo que eu tomava. E glória a Deus. Foi da primícia. Aleluia. Eu não senti mais nada, desde do mês passado. Vamos aplaudir Jesus. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso.
Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Meu amigo e minha amiga, vamos começar aqui agora com a palavra. Vou dividir essa palavra com você. Nós estamos dando continuidade àquilo que falamos ontem e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Está lá em Jeremias 18. Jeremias 18 e na mensagem Deus vai falar muito com você, pode ter certeza. No versículo 1 diz assim, ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Lembra que ontem nós falamos a respeito disso aqui? Levanta-te e desce. Pastor, mas peraí, tem que levantar e tem que descer? Não, levantar aqui significa ter disposição. Tenha disposição para descer. Tenha disposição de se humilhar. E nós aprendemos que se humilhar, numa visão da Bíblia, né? O que significa se humilhar diante de Deus, biblicamente falando? É depender totalmente de Deus. Não é se depreciar. Não é falar que você não presta, que nada dá certo na sua vida. Não. Se humilhar é depender completamente de Deus. Nós aprendemos isso. E aí você tem que ter disposição de depender de Deus. Você tem que ter disposição de deixar o orgulho, a soberba, para ouvir a Deus, porque Deus não fala com ninguém se a pessoa ela está cheia de si. Pastor, eu quero ser cheio de Deus, então se esvazia. Pastor, eu quero ser cheio da direção de Deus, da bênção de Deus na minha vida, na minha vida. Então se esvazia, tira as coisas que às vezes até você tem como algo bom. Tem pessoa que é cheio do passado. Pastor Carlos Diego, tem pessoas que é cheia do passado. E ela não consegue olhar para o novo que Deus tem para a vida dela, não é isso? Exatamente, pastor. E de repente essa pessoa que está nos assistindo agora, ela está talvez falando por aí que a vida, que o casamento, a família dela não tem mais jeito. Quantas pessoas a gente atende nos nossos escritórios que chegam com o casamento destruído, deteriorado, pessoas já pensando no divórcio, já assinando a carta de separação. E muitas das vezes as pessoas chegam para a gente e perguntam, pastor, há algo que eu possa fazer? E eu acho que essa é o divisor de águas, né? Quando a pessoa então chama a responsabilidade e entende que ela é a única que pode mudar essa situação. E muitas das vezes eu uso aquela referência de Atos 16:31 que diz assim, ó, crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Às vezes as pessoas esperam que os outros mudem, mas a primeira mudança tem que começar em nós. E por começar em nós temos que aprender a se humilhar. Porque muitas das vezes nós vamos perceber que nós também temos parcela de culpa, nós somos os responsáveis por estar passando o que estamos passando. Exatamente. Tem gente que diz, não, mas eu não mereço estar passando por isso, eu não causei essa situação. E muitas das vezes, quando você aceita, levanta, dispõe, tem disposição, iniciativa de descer, ouvir, aprender,
você vai perceber que a mudança passa por você e se estende, alcança aqueles que Em também, você, através de você. Né? como o senhor muito diz, Sim. em você, através de você. Exatamente. E com certeza com essa humildade que as pessoas confundem, né? Acham que humildade tem a ver com estado financeiro, o coitado não tem nada. Não, humildade é um estado de espírito, não é material. Humildade é depender de Deus, é quando você passa a seguir as instruções de Deus e você passa a viver um casamento realizado, você passa a viver uma família feliz, a viver uma vida abençoada. Então, o que o senhor está falando, às vezes, a luta que a pessoa tem, o senhor deu um exemplo, no casamento. Então, às vezes a pessoa tem uma luta no casamento, uma dificuldade, e o que falta para essa pessoa vencer é ter disposição para descer. Quer dizer, se humilhar, e se humilhar aqui é reconhecer, depender de Deus, deixar, né, às vezes, o achismo de lado e ter autorresponsabilidade. Humilhação é isso mesmo. Mas vamos continuar aqui. Hoje nós vamos para algo mais forte. Toda a palavra de Deus ela é forte, ela é poderosa. Mas vamos continuar. Versículo 3 diz assim, ó. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o que é essa roda aqui? Eu vou mostrar para você. Você que está me assistindo agora, eu vou mostrar. O oleiro é aquele profissional que faz vasos de barro, panela de barro. Eu vou dar um exemplo aqui. Põe na tela aqui, ó. Põe na tela, por favor. Pode coloca aí na tela. Ó. Tá aqui, ó. Mas deixa tela cheia. Exatamente. O oleiro, ele trabalha exatamente com isso aí, pessoal. Ó. Ele está fazendo aí, ó, com barro, um vaso. A gente não sabe se é um vaso de planta, se é um vaso de água, né? A gente não sabe. Mas tá aí, ó, o oleiro está trabalhando em nome de Jesus. Presta atenção nisso. Então Deus fala para Jeremias, desce e você vai observar o oleiro trabalhando assim. Então observa aí. E eu faço a pergunta para você que está me assistindo agora. Pode colocar aqui na tela essa imagem? Deus, ele pode te moldar? Deus, ele pode fazer dele o que ele bem entender? Isso é importante. E nós precisamos ser humildes para isso. Permitir Deus fazer aquilo que ele quer nas nossas vidas. E tem pessoas que não entenderam isso. Para chegar até esse processo aqui, já rodou muita coisa. Pastor, para chegar aqui, o barro para ser moldado, ele passou por diversos processos. O primeiro processo é a escolha do barro. Quando você vai... normalmente, para fazer algo desse, é argila, né? Nós conhecemos como argila. Mas você vai lá no brejo, normalmente está no brejo. E assim foi assim que Deus te escolheu. Na altura do campeonato aqui, você está entendendo que o vaso, você é o vaso e Deus é o oleiro. Que o barro somos nós, né? E aí ele te escolhe lá no brejo. Tira você lá do brejo. E quando ele vai tirar sujeiras aparentes, né? Você já observou? Quando a gente sai do brejo do mundo, Deus vai tirando a folha seca, aqueles galhos mais aparentes, vai limpando. Aquilo que ao olho nu você vê. É exatamente o que acontece conosco. Quando a pessoa ela se converte, pastor Carlos, ela sai do brejo, sai do mundo, ela deixa a bebida, ela deixa os vícios, ela deixa até mesmo uma personalidade descontrolada. Então, coisas aparentes, né? Deus vai tirando. E aí, antes de chegar aqui, ó, coloca aqui, antes de chegar esse momento aqui, o barro, ele vai passar por uma preparação. Ele vai ser amassado. E eu estou falando com gente que já foi muito amassado. Pastor, fui muito amassado. Então, aqui é Deus. Às vezes, meu amigo, Deus amassa. É ou não é, pastor Carlos? Estou falando aí do exemplo, né? A gente hoje acompanha muitos casos, a gente atende muitas pessoas, né? Que não estavam preparados, não passaram pelo processo da limpeza, né? Quando você tira aquela pedrinha, aquele ramo, aquele pedaço de árvore, né? E quando elas vão para uma casa conviver com outra pessoa, vão viver outra realidade. Exatamente. Aí chega a dizer, não, mas na casa dos meus pais era assim, meus pais faziam para mim, meus pais me davam tudo na mão, só que agora é outra situação, é outra história. Às vezes a pessoa quer trazer bagagem do passado, bagagem da vida de antes, para o momento atual. E ela tem que entender que descer, se humilhar,
é entender que há do outro lado uma pessoa que também tem uma opinião diferente. Ela sempre foi acobertada por uma mãe, um pai que sempre, muitas das vezes, apoiou, passou a mão na cabeça. Agora não. Ela não vai ter do outro lado um pai e uma mãe. Vai ter do lado um marido e uma esposa que muitas vezes pensa diferente. E tem que estar preparado. O pastor está trazendo exemplo do casamento aqui, exatamente. Mas eu quero que você entenda algo. Para chegar até esse ponto aqui, então tirou sujeiras aparentes. Eu lembro que na escola, pastor, não sei se você já fez vasinho de barro na escola, a professora pedia para preparar o barro, e esticar ele e passar estilete em todo ele. Para quê? Para tirar também a sujeira escondida. Pedrinhas que normalmente elas eram transparentes. E você não conseguia ver o olho nu, você tinha que cortar. Você tinha que passar o estilete naquela massa ali, naquele barro, para tirar pedras escondidas. Às vezes a pessoa não entende que ela está sendo, às vezes, tratada por Deus, para tirar pedras escondidas que ela mesma não tinha ideia. Essa é a palavra, não é descartado, você está sendo tratado. Exatamente. Às vezes você está passando o amasso da vida, depois você vai tirar pedrinhas, porque se essa pedra estiver dentro de você, na hora que você passar pelo fogo, o vaso não vai sustentar. O vaso de barro, ele não vai aguentar o fogo, vai explodir. Então, aí quando chega esse ponto aqui, chegou esse ponto, o próximo passo, depois que ele feito, ele vai para o fogo. Quando eu falo de fogo, pastor Carlos, eu falo a respeito do fogo. Nós temos 3 batismos. O batismo das águas, o batismo do Espírito Santo e o batismo do fogo. A Bíblia relata essas 3 coisas com o exemplo de Jesus. Jesus, a Bíblia fala em Mateus capítulo 3, Jesus foi batizado nas águas, depois em seguida foi batizado no Espírito Santo, e depois ele foi enviado pelo Espírito Santo para o deserto no capítulo 4, para ser tentado pelo diabo. E esse é o batismo do fogo. Depois que ele passa pelo batismo do fogo, ele é servido por anjos. Só que, normalmente, você quando passa pelo fogo, você não tem ninguém com você. Ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada por você. É só você e a palavra de Deus que está dentro do teu coração. Que o Espírito Santo faz você lembrar constantemente, para você não cair em tentação. Então, presta bastante atenção no que eu estou falando aqui agora. Às vezes você está passando esse período, esse batismo pelo fogo. Você precisa permanecer firme na fé. Porque depois que Jesus passou pelo batismo do fogo, a Bíblia fala que Jesus negou o pão, a pedra feita pão, a sugestão do diabo. Ó, você está com fome? Né? Porque ele passou 40 dias e 40 noites de jejum. Transforma essa pedra aqui em pão e mata a tua fome. Ele negou a sugestão de Satanás. E a Bíblia fala que ele foi servido por anjos. E é isso que eu quero que você entenda. Amigo, homem de Deus, mulher de Deus. E quando você é servido por anjos, é porque você resistiu firme no fogo, numa luta. E pastor, e depois que a gente passa pelo fogo? E aí? E agora? O que vai acontecer? Mostra aí, depois que passa pelo fogo, o vaso vai ficar assim, ó. Coloca a imagem do vaso, pronto. Agora ele não é mais de barro. Depois que você passa pelo fogo, as moléculas são transformadas. Depois que você passa pelo fogo, você não é mais o mesmo. Você agora é uma cerâmica. É dura. Aí a pergunta que não quer calar, pastor. E se quebrar o vaso? Olha aqui para mim. Porque tem muita gente quebrada, viu? Que já nasceu, se batizou, foi batizado no Espírito Santo, passou pelo fogo e por causa de algumas situações virou um vaso quebrado. E fica assim, o vaso quebrado. Olha como é que o vaso fica quebrado. Mostra aí. E aí? E o vaso quebrado? Se eu passar uma cola ali, pastor, vai ficar do mesmo jeito? Não. Não. Se eu passar uma cola, ele vai ficar no lugar, mas não vai ser mais... Olha aqui para mim. Não vai ser mais aqui. Pode colocar aqui esse vaso quebrado, ó. Pode colocar uma cola, mas não vai ser a mesma coisa. Então, a vigilância para quem passou pelo fogo é grande. Mas, pastor... Mas tem jeito para mim?
Mesmo que eu passe pelo fogo, eu quebrei. O que eu faço? Então não tem mais jeito para mim, né, pastor? Não, tem jeito sim. Eu estava pesquisando, pastor Carlos, um vaso. E eu pesquisei. O vaso, quando ele é quebrado, o que pode ser feito? E apareceu essa imagem aqui. Coloca essa imagem. Coloca a imagem, por favor. Essa imagem. Isso aí é um vaso quebrado. Você está notando alguma coisa diferente nesse vaso aí? Meu amigo, você está assistindo agora essa programação. Esse vaso tem alguma coisa diferente. Olha aqui, coloca aqui na tela aqui para mim, ó. Esse vaso até está um pouquinho estourado aqui na tela, mas é um vaso que ele foi restaurado com ouro. Com ouro. Esse vaso foi restaurado com ouro. Ele foi colado com ouro. Mostra aqui. Olha, pastor Carlos, que interessante, né? Então, eu vou chegar aqui perto, vou mostrar aqui, ó. Nós vamos ver detalhes que neste vaso aqui falta alguns pedaços. Ele foi colado e falta alguns pedaços. E o que foi preenchido? Esses pedaços foi preenchido com ouro, com algo muito valioso. Então eu quero falar para você que foi quebrado. Coloca a imagem, por favor. Você está vendo esse vaso aí, talvez você esse vaso, que foi quebrado. Mas eu quero mostrar para você que na mão do oleiro, na mão de Deus, ele te restaura e aquilo que te falta, ele vai colocar algo mais valoroso. Irmão, esse vaso agora vale muito. Se quebrado, ele não valia nada. Na mão do oleiro, ele começa, meu irmão, a valer muito. Você tem que entender, você tem que estar na mão de Deus. Mas para isso acontecer, tem que ter humildade. Pastor Carlos, para uma pessoa ela ser valorizada na mão do Senhor, ela precisa descer, não é isso? Exatamente, pastor. E uma das coisas que deixa a gente até emocionado é falar do que Deus é capaz de fazer, né? Exatamente. Pegar uma coisa que acabou, aparentemente. Que é lixo. Que é lixo. Né? Que é descartável. Não tem mais jeito. Quebrou, muitos jogam fora. Como está mostrando aqui atrás da gente, né? Não tinha valor, era só um barro e agora aumentou seu valor. Exatamente. Depois do reparo. E uma das coisas que a gente fala bastante é sobre as coisas que Deus vê que ninguém mais consegue ver. Por exemplo, em Ezequiel, a Bíblia diz que o profeta estava num cemitério. E Deus perguntou, o que você vê? Eu vejo lixo, coisas mortas, coisas que não prestam. Mas se você profetizar, eu posso fazer um exército. Exatamente. Então Deus ele consegue ver o que mais ninguém vê. Talvez você não vê mais solução para o seu casamento, não vê mais jeito para a sua vida, não vê mais jeito para a sua empresa. Pastor, estou no ponto de fechar as portas. Mas Deus está te colocando aí para te dizer, há uma saída para você. Há esperança para aqueles que parecem que estão vivendo uma situação irreversível. Exatamente. Eu quero fazer uma oração. Coloca a imagem agora do vaso. Eles colocaram aqui, ó. Isso. Coloca aqui para mim, aqui, ó. Pode deixar aqui. Você, esse vaso restaurado. Pastor, para mim não tem mais jeito. Tem jeito sim. Deixa eu orar por você, Pai. Poder de Deus. O Senhor pode tudo. E nessa programação, essa pessoa entendeu que o Senhor pode restaurar aquilo que um dia foi quebrado, aquilo que para muitos era um lixo, ninguém dava valor. Na mão do Senhor, o Senhor coloca valor. O Senhor preenche aquilo que falta em nós com aquilo que é mais valoroso, mais importante. Então eu te agradeço, Senhor. Abençoa essas pessoas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Presta atenção, hoje é dia de buscar pela sua família. A Bíblia nos mostra que houve um tempo em que a maldade se multiplicou sobre a terra. Em Gênesis capítulo 6 está escrito que Deus viu que a violência e a corrupção haviam tomado conta da humanidade. Mas em meio a uma geração distante de Deus, havia um homem que decidiu permanecer fiel. Seu nome era Noé. Enquanto muitos ignoravam a voz de Deus, Noé fez uma escolha: obedecer à voz de Deus. Ele começou a construir uma arca. Talvez muitos não tenham entendido e zombaram, mas Noé sabia que aquela arca não era apenas uma construção. Era o instrumento que Deus usaria para preservar a sua família. Hoje, vivemos dias em que muitos lares também enfrentam tempestades. São ataques contra os casamentos, contra os filhos, contra a união da família. E é justamente por isso que iniciaremos o propósito.
7 quartas-feiras, Minha Família na Arca da Salvação. Na primeira semana, cada pessoa receberá uma arca em papel. Ao longo de 7 quartas-feiras, ela será montada passo a passo, representando a decisão de colocar a família sob os cuidados de Deus. Na primeira semana, você irá recortar a arca. Na segunda, abrirá a porta. Na terceira, colocará o casco. Na quarta, a lateral direita. Na quinta, a lateral esquerda. Na sexta, o teto. E na 7ª semana, escreverá o nome da sua família, concluindo esse propósito de fé. Durante todas as reuniões, o pastor Isaías estará orando pelas famílias, apresentando cada lar diante de Deus e clamando por proteção, restauração, paz, unidade e salvação. Assim como Noé decidiu obedecer à voz de Deus para preservar a sua casa, faça também a escolha de buscar ao Senhor pela sua família. Quarta-feira da Sagrada Família. Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Ouça a voz de Deus e faça como Noé. Porque quando uma família decide caminhar com Deus, ela encontra abrigo, esperança e direção. Minha Família na Arca da Salvação. Amém. Conta a bênção aí. Pastor, eu fiquei um pouco mais de 2 meses em São Paulo fazendo um tratamento. Eu falei do senhor, né, que eu estava com um processo inflamatório na perna esquerda. Foi. A perna do meu rim transplantado. Eu sou transplantado há 19 anos e, infelizmente, eu tive que sair daqui, deixar minha família para fazer o tratamento lá. E esse processo infeccioso, no dia 21 de março, evoluiu para uma infecção generalizada. E eu tive que descer correndo do quarto para a UTI. E naquele dia eu avisei a minha esposa, a minha filha, e só me apeguei naquela palavra de Esdras, pedindo jornada feliz. Que Deus me desse jornada feliz e que eu estava confiando nele que tudo dava certo. Eu desci, eu não me lembro, eu só lembro da médica me falando que eu ia descer para a UTI, que tinha evoluído para uma infecção generalizada. No outro dia, eu já estava acordado com a minha mãe do meu lado, já falando com a minha esposa, e a infecção foi controlada de uma forma assim super rápida, e eu tenho certeza que o nosso sobrenatural. Eu tenho certeza que o nosso Deus me livrou, e como eu falei com o senhor, eu conversei com o senhor depois, e deu para a gente jornada feliz. E eu queria aqui também, perante a igreja, agradecer todas as orações, eu sei que estavam todos orando, e a minha esposa também, que esteve do meu lado o tempo todo na oração. É uma mulher muito forte, muito guerreira e abençoada por Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Não era para a gente nem estar aqui hoje, porque ele teve uma queda de glicose que deu 29. Eu estava com ele começou a tremer, aí quis dar a convulsão e ele gritou. Quando ele gritou, que eu olhei, eu percebi que ele não estava me enxergando. Aí eu repreendi, comecei a orar nele, orando, e comecei a repreender em nome de Jesus. E aí, na mesma hora, a ação que estava nele passou para mim. Deu aquela dor no peito, a dor, aí eu apertei ele, comecei a orar e repreendi em nome de Jesus. Quando eu repreendi, aí eu me lembrei, eu vou olhar a glicemia dele, ele estava em 29. Aí eu dei uma garapa de açúcar bem forte a ele, porque o mel estava ofendendo ele. Aí ele voltou ao normal, não era nem para a gente estar aqui. E glória a Deus, está bem? Olha o Noah, olha o Noah na TV aí, Noah. Aí, eita, mas tá bonito, tá forte. Glória a Deus, vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Aleluia. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso.
Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, eu quero fazer uma oração para os meus amigos patrocinadores. Você que é patrocinador do Show da Fé, que Deus abençoe abundantemente a sua vida, abre porta e derrama bênção sem medida. Eu quero falar isso por quê? Porque através da sua colaboração, sua fé, o Show da Fé já alcançou mais de 191 países através do missionário R.R. Soares. Isso mesmo, vai ver imagens agora. Missionário em todo o Brasil e mundo pregando o Evangelho. Eu tenho certeza absoluta que você foi tocado pelo ensinamento, pela oração. Deus libertou, Deus transformou, Deus restaurou de uma forma poderosa. Pastor, e eu quero ser um patrocinador. Deus tocou no meu coração. Patrocina, meu irmão. Tem gente que patrocina aí a sua empresa, patrocina filho, coloca diante de Deus. Todo mês o missionário ora pelos patrocinadores, clamando a Deus por eles, e grandes coisas Deus está fazendo em nome de Jesus. Pastor, quero me tornar um patrocinador. Então, tome nota, o telefone. 0 operadora 21 21 41 35 10. Esse número é o WhatsApp, então fica bem melhor para você se comunicar aí. Também tem o número de São Paulo, 0 operadora 11 31 81 90 22. E glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Olha, meu amigo, você vai ver agora um testemunho muito forte daquilo que o Senhor tem feito na vida daquele que crê. Eu creio, pastor, nas bênçãos de Deus. Olha o que o nosso Deus está fazendo aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, em Fortaleza, na nossa sede, em nome de Jesus. Fala, serva de Deus, bom dia. O que Deus fez aí? Bom dia, paz de todos, paz do Senhor. Rapaz. Não foi esse milagre que eu consegui, não foi agora. Está com umas 3 semanas atrás que o Senhor falou assim, alguém que foi curado de um abscesso na cabeça. Esse abscesso eu já tinha tirado, porque ia criando na minha cabeça, várias vezes, num canto e no outro. Sim. E eu tinha que... Como feridas, né? É como se fossem tumores. Tumores, sim. De massa. Sim. E quando eu tirava, o médico dizia que era benigno. Mas aquilo doía, incomodava quando eu penteava a cabeça, quando eu usava o shampoo, e eu sentia, quando eu apertava, eu dizia, Senhor, o que é isso? Eu tiro e nasce de novo. Isso tem que ter um fim. E no dia da oração aqui, eu orei, pedi a Deus que me curasse. E eu tinha 3. Eu não fui mais para o médico para fazer esse abscesso. E eu fiquei procurando na minha cabeça. E eu não encontrei mais. E não vai achar. Porque Jesus é lindo. Eu disse, Fran, eu coloquei agora a mão na minha cabeça e fiquei procurando e procurando. E
para a honra e glória do Senhor. Eu sentia algo apertando a minha cabeça, como na época quando o médico vai apertando para tirar. Eu sentia no meio da minha cabeça, como se Deus estivesse assim: eu estou tirando todas as mazelas da... Aleluia, glória a Deus. Aqui, o que Deus fez? Bom dia, pastor. Bom dia, servo de Deus. Irmãos, Está emocionado também. O senhor orou por problema com ansiedade. Sim. Né? E eu me emociono porque do ano de 2020 para 2021 eu fui acometido por fortes crises de ansiedade. Fortes mesmo. De me fazer ficar desesperado dentro da minha casa. E passei por um tempo muito difícil naquela ocasião. Sim. Ao ponto de não querer sair de casa, de me isolar. Só quem já passou sabe o que esse homem passou. A família. E naquele momento, o único alívio que eu tinha era quando eu me colocava na presença do Senhor. Eu assumi um compromisso com Ele naquele momento, e todas as madrugadas eu acordava para buscá-lo. E era o único momento do dia que eu me sentia seguro. Aleluia. Era o único momento que eu me sentia no conforto. Era naquele momento que eu estava com Ele, nas madrugadas. E então, de qualquer forma, eu fui buscar uma opinião médica. Claro. Com a minha esposa, fomos lá, buscamos uma opinião médica. E o médico passou uns remédios, uns ansiolíticos. Paliativos, né? Eu comprei aqueles medicamentos, mas chegando em casa, eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e disse: aí é contigo e Deus. Eu olhei para aqueles medicamentos novamente, coloquei em cima no armário lá, e passei a confiar no Senhor. E nessa fé, do jeito que essa ansiedade veio, ela foi embora. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você.
Começa, às vezes, é cada heresia, cada coisa. Meu amigo. E tem gente aplaudindo. Eu assisti uma live do missionário R.R. Soares, lá em Madureira. E falando da palavra de Deus, falando daquilo que glorifica o nome do Senhor, ensinando a palavra de Deus. Pessoal, Bíblia pura. A Bíblia, eu não preciso aqui buscar uma revelação que nunca teve. Não precisa. O Evangelho é simples. Viver em Cristo é simples. Amém, pessoal? É só pregar o Evangelho. E a gente vê pessoas, às vezes, buscando isso. Eu falo isso até mais para a parte dos pastores. Mas a gente vê hoje pessoas na internet e olha, cada absurdo. E cristão sedento porque não tem uma comunhão com Deus. Eu sempre falo aqui, quando a pessoa não tem uma comunhão com Deus, ela quer terceirizar essa comunhão. Quando a pessoa não tem comunhão com Deus, ela procura outra pessoa que tem. É ou não é verdade? E aí ela terceiriza. Aí na internet tá cheio de doido assim. Uma vez, eu vou contar essa história, é cômica, mas eu me preparei numa live, orei. E assim, toda live a gente prepara, ora. Eu estou fazendo bastante live agora pelo TikTok. Então está alcançando muitas pessoas. Pessoas, né? Esses dias agora, a última live deu 1.000 e tantas pessoas alcançadas. Amém. Tem pessoas que ficaram ali 6 segundos, mas ouviu em todo o tempo a palavra de Deus. Mas a gente vê também uns vídeos assim. Eu lembro de uma vez que eu fiz no Facebook, bem no começo das lives. Em uma luta, me preparei, fui começar. Palavra e oração, tá? 10, 15 pessoas, 20. Deu um pico assim de 25 pessoas. Falei, glória a Deus. Né? Bem no começo ali, na pandemia, ninguém podia abrir igreja. Hoje, graças a Deus, eu preguei para 25 pessoas. Aí eu fui dar uma olhada nas outras lives. Tinha um cidadão com a mão dentro de uma bacia de óleo, de azeite, com um bocado de papel na mão. E eu vou revelar. 2.000 pessoas. Eu falei, meu Deus, ele vai revelar o quê? Até me deu curiosidade. O que está dentro da mão dele? Não é possível. E ele falou, vou revelar, pessoal. E Deus vai acontecer. E vai te abençoar. E agora, Maria, eu tenho uma revelação para você. Mas antes, anota aí meu celular. Manda agora ajuda para o profeta que revela tudo. E não sei o quê. E aí eu fiquei olhando aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. 2.000 pessoas. O cara dizendo que vai revelar. E falando um bocado, com todo respeito, irmão, falando um bocado de coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Olha, se alcançou vida, se alguém aceitou Jesus, olha, pai, amém. Eu vou falar assim, com muito cuidado, sabe? Mas não tinha nada da palavra. E assim, dizendo assim, olha, e as pessoas que te fizeram mal, elas vão pedir perdão, elas vão ver você na bênção e vão se arrepender. E não sei o quê. Sabe, um evangelho meio vingativo, coisa que não tem nada a ver com a palavra. Então, homem de Deus, mulher de Deus, presta atenção. Tem que tomar cuidado. Amém? Tem que tomar muito cuidado. Você tem que ter uma sensibilidade com Deus para entender que, às vezes, o que chegou em você, né, até mesmo com a cara assim, como diz a Bíblia, muitos seguirão as suas dissoluções. E muitos com a cara de piedade. Tem uns ensinamentos aí que não é brincadeira. Tem uma turma aí que anda junto e fala muito bem. Pode ser uma pessoa muito educada, uma pessoa muito gentil, mas se o ensinamento for anátema, se o ensinamento não tem nada a ver com Cristo, se o fundamento não é Cristo Jesus, você não tem que aceitar. Amém? Tem que respeitar a pessoa. Deus abençoe sua vida, mas o meu fundamento de vida é Jesus. O meu norte, minha bússola é o Senhor Jesus. Até aqui tudo bem? Graças a Deus.
Essas advertências é importante falar na igreja, porque às vezes nós somos enganados pela simpatia, ou não? Pela simpatia, né? Você não conhece o coração de ninguém. Mas agora, vamos lá. Pastor, mas eu não conheço o senhor. Tá ótimo. Mas você conhece a palavra de Deus. Sim ou não? Você conhece agora o que está sendo pregado, está vindo da fonte. É ou não é verdade? E você não veio aqui buscar nada em mim, porque eu não tenho nada a oferecer, como o Pedro falou, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. E que em nome de Jesus Cristo você venha a ser abençoadíssimo, próspero, que portas venham se abrir para a sua vida em nome de Jesus. Mas nós temos que identificar onde o diabo está agindo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, outra advertência importantíssima. Vamos lá. E o conteúdo é assim, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Olha o Paulo escrevendo. Olha o cuidado, gente. Eu estou zelando de vocês com zelo de Deus. Ele diz mais, porque vos tenho o que, pessoal? Preparado para vos apresentar como a virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha que coisa linda. Paulo ensinando o povo, gente, eu estou aqui. E Paulo, às vezes, ele puxava a orelha, puxava ou não puxava? Mas para manter a igreja, a noiva de Cristo, pura, diga graças a Deus, limpa, em nome de Jesus. Versículo 3 diz assim, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. E o que mais, pessoal? E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Tem que tomar muito cuidado. Olha para o pastor. A Bíblia diz que Satanás ele queria ser igual ao Altíssimo. É ou não é verdade? Sim ou não? Igual ao Altíssimo. Então ele se rebela. E você vai observar que ele usa a mesma tática para derrubar, para entrar na humanidade com pecado, com a Eva. Lembra disso? Ele pergunta e coloca um ponto de interrogação na mente da Eva. Ô Eva, vem cá. É a nossa maneira de falar, né? Vem cá. Deixa eu falar algo para você. O que vai acontecer para aquele que comer do fruto, desse fruto aí? Aí ela falou assim, não, a gente vai morrer. Não é assim? A gente vai morrer. Não, vocês não vão morrer não. Se fosse a minha versão, ia ser mais ou menos assim. Você não vai morrer não. Vem cá, Eva. Chega pertinho. Vão até aqui. Você é gente boa demais. Tá bonita. Não é assim? Aí ele inventa. Vem cá, deixa eu falar algo para você. Sabe, eu vou falar uma coisa para você. Sabe por que você não vai... Sabe por que Deus proibiu de você comer desse fruto? Não. Tá vendo? Eu vou te falar. É porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Tem a força dele? Igual a Ele. Você viu? Já pensou Deus? Você viu o tamanhozão dele? É interessante. É grande. É grande. Ele não quer que você coma, porque Ele não quer que você... Por isso. É por isso. A fruta, não está vendo que é desejável? É. Bonita. Não parece ser bem gostosa? Demais. Hã? Demais. Então vai lá. Vou lá. Vai? Vou. Aproveita e leva para o Adão. Mas como é que ele conseguiu convencer ela? Fazendo com que ela falasse, poxa, ela ficasse insatisfeita com aquilo que Deus já deu para ela. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Olhasse e falasse assim, meu Deus do céu. Porque você já observou que o ser humano, ele não fica satisfeito com nada? E sempre tem um motivo para reclamar? É ou não é verdade? Não consegue acordar pela manhã, levantar as mãos e falar, meu Deus, obrigado. Pastor, mas eu tenho uma lata velha em casa, um carro, pastor, que parece aquele carro dos Simpsons,
que nem tem assoalho mais. Ah, pastor, agradece, meu irmão. Tem gente agora andando, pastor, mas eu não posso aceitar a miséria. Não, você não aceita, mas agradece que você tem. A multiplicação vai vir depois do agradecimento. Glória a Deus. Vamos orar? Eu vou orar junto com o pastor Carlos agora. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Ele vai agora preparar. Pega o copo com água, pastor, por favor, em nome de Jesus Cristo. Você vai orar junto comigo e vai determinar milagre. O Senhor começa a oração e passa a oração para mim, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entramos na Tua presença juntamente com essa pessoa que do outro lado nos acompanha com essa oração. Alguém, meu Deus, com o coração até abalado, triste, angustiado, vivendo situações deploráveis no casamento, na família. Pessoas, meu Deus, que estão enfrentando o contraste de uma relação destruída. Pessoas, meu Deus, que estão passando por dificuldade com filhos em vícios. Nós oramos agora, meu Pai, para que o Senhor visite agora os lares, as famílias, que o Senhor visite, meu Deus, os casamentos e que o Senhor traga restauração, pois o Senhor é Deus que tudo pode, em nome de Jesus. Meu Deus, eu determino agora, quando essa pessoa beber dessa água, a dor na mente, no coração, a dor física, a inflamação, a dor nos pés, nas articulações, essa pessoa que sofre com a dor no globo ocular, outro, meu Deus, que foi diagnosticado com uma doença gravíssima, o Senhor é Deus que cura e liberta, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre irá de ser. Pai, muda essa situação, nós cremos, coloca o teu poder, a tua unção nessa água, e quando essa pessoa beber, o mal, meu Deus, vai embora, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou tontura, ou escuridão, ou visão turva, vai embora, em nome de Jesus. Beba da água e receba a bênção de Deus. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Eu espero você logo mais às 7 horas. Olha, já, com certeza o culto já começou e só falta você. 7 da manhã, depois às 9 horas da manhã, meio-dia, às 3 horas da tarde e também às 19 horas. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos mostra que houve um tempo em que a maldade se multiplicou sobre a terra. Em Gênesis capítulo 6 está escrito que Deus viu que a violência e a corrupção haviam tomado conta da humanidade. Mas em meio a uma geração distante de Deus, havia um homem que decidiu permanecer fiel. Seu nome era Noé. Enquanto muitos ignoravam a voz de Deus, Noé fez uma escolha: obedecer à voz de Deus. Ele começou a construir uma arca. Talvez muitos não tenham entendido e zombaram, mas Noé sabia que aquela arca não era apenas uma construção. Era um instrumento que Deus usaria para preservar a sua família. Hoje, vivemos dias em que muitos lares também enfrentam tempestades. São ataques contra os casamentos, contra os filhos, contra a união da família. E é justamente por isso que iniciaremos o propósito. 7 quartas-feiras, Minha Família na Arca da Salvação. Na primeira semana, cada pessoa receberá uma arca em papel. Ao longo de 7 quartas-feiras, ela será montada passo a passo, representando a decisão de colocar a família sob os cuidados de Deus. Na primeira semana, você irá recortar a arca. Na segunda, abrirá a porta. Na terceira, colocará o casco. Na quarta, a lateral direita. Na quinta, a lateral esquerda. Na sexta, o teto. E na 7ª semana, escreverá o nome da sua família, concluindo esse propósito de fé. Durante todas as reuniões, o pastor Isaías estará orando pelas famílias, apresentando cada lar diante de Deus e clamando por proteção, restauração, paz, unidade e salvação. Assim como Noé decidiu obedecer à voz de Deus para preservar a sua casa, faça também a escolha de buscar ao Senhor pela sua família. Quarta-feira da Sagrada Família. Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Ouça a voz de Deus e faça como Noé. Porque quando uma família decide caminhar com Deus, ela encontra abrigo, esperança e direção. Minha Família na Arca da Salvação.